Imagine um livro com páginas em branco. Não porque faltou tinta ou por um erro de impressão, mas porque naqueles espaços vazios reside um mistério. O que não está escrito, o que é apenas sugerido, pode carregar um peso maior que 1000 palavras. Na vasta tapeçaria da Bíblia existem esses silêncios. Não são vazios acidentais, são pausas intencionais, convites à contemplação, portas para uma profundidade que a mente humana, por vezes, custa a alcançar. Hoje mergulharemos em um desses silêncios. Um silêncio que cerca um homem cuja história, embora breve, ressoa com uma eternidade. Seu nome, Enoque. Em Gênesis capítulo 5, versículos 21 a 24, encontramos a sua menção. São apenas 4 versículos. 4, um piscar de olhos na linha do tempo bíblica. Mas nesse piscar há um universo de significados ocultos. A genealogia de Adão é marcada por uma repetição quase monótona. Viveu, gerou e morreu. Nomes se sucedem, vidas se iniciam, se desenvolvem e chegam ao seu fim inevitável, até Enoque. Para ele, a frase final é drasticamente diferente. A Bíblia não diz que Enoque morreu. Diz: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Não apareceu mais. Deus o tomou. O que significa esse silêncio sobre a morte? Por que a Escritura, tão meticulosa em registrar os anos de vida e o falecimento de cada patriarca, omite essa informação para Enoque? O primeiro mistério reside no que não foi dito. A ausência da palavra morreu, em Gênesis 5, é um silêncio eloquente. Sugere uma transição, não um fim, uma partida diferente de todas as outras. Andou com Deus. Esta é a chave. Não apenas viveu uma vida de retidão, mas cultivou uma intimidade, uma comunhão tão profunda que transcendia as fronteiras da existência terrena. Naquela era de gigantes e de crescente maldade humana, Enoque se destacou. Ele era uma luz em meio à escuridão, um eco da voz divina em um mundo que se afastava cada vez mais do Criador. Pense na profundidade dessa frase: andou com Deus. Não é um evento isolado, mas uma jornada contínua, uma parceria diária. Era um relacionamento dinâmico, não estático. E o que acontece quando se anda com Deus? Onde essa caminhada nos leva? Para Enoque, levou a um destino singular, um ápice de comunhão que desafia nossa compreensão. A carta aos Hebreus, em seu capítulo 11, o capítulo da fé, nos oferece uma pequena luz sobre esse grande silêncio. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. A fé de Enoque não era passiva, era uma fé ativa, uma fé que se manifestava em um caminhar diário, em uma obediência contínua, em uma busca incessante pela presença de Deus. Ele agradou a Deus. Esse é o testemunho. Não por grandes feitos, não por conquistar reinos ou construir cidades, mas por sua fé e sua proximidade com o Criador. A trasladação de Enoque é um evento que ecoa através das gerações. É uma antecipação, uma promessa velada. Se pensarmos na narrativa bíblica como um rio, Enoque é uma nascente misteriosa que prenuncia um fluxo maior. Ele foi o primeiro a experimentar uma forma de vida que transcende a morte. Esse silêncio sobre a morte de Enoque é, na verdade, um grito sobre a vida, uma vida que não termina, mas se transforma. Mas por que Deus o tomou? Seria um ato de misericórdia, poupando Enoque da crescente corrupção do mundo pré-diluviano? Ou seria uma demonstração do poder de Deus sobre a morte, um vislumbre da vitória que viria através de Cristo? O silêncio nos convida à reflexão. O que Deus queria nos comunicar ao registrar a partida única de Enoque? Poderia Enoque ser um símbolo, uma profecia viva do que aconteceria aos justos que caminham com Deus?
A história de Enoque se conecta em um silêncio profético com a promessa do arrebatamento da igreja. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, fala sobre os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O silêncio em Gênesis sobre a morte de Enoque e a ausência de seu corpo teriam sido um prenúncio distante dessa promessa. Ele foi o primeiro a ser poupado da experiência da morte física, da separação da alma e do corpo. Uma exceção notável que aponta para um futuro glorioso. Mas há outros silêncios que cercam Enoque. O que ele fez durante esses 300 anos de caminhada com Deus, como era o seu dia a dia? A Bíblia é concisa. Não há detalhes sobre sua vida familiar, suas lutas, suas alegrias. Novamente, o silêncio. E esse silêncio nos força a focar no essencial, sua fé, sua comunhão com Deus e o resultado dessa comunhão. Alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, tentam preencher essas lacunas. Eles narram visões, profecias, revelações cósmicas. Embora esses livros não façam parte do cânon bíblico, eles demonstram a fascinação e o desejo humano de preencher os silêncios que a própria Escritura deixou. O Novo Testamento, em Judas 14:15, até cita uma profecia atribuída a Enoque, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Isso sugere que, embora a Bíblia canônica seja breve sobre ele, Enoque era conhecido por sua vida profética e por uma mensagem que ressoava em sua época. O silêncio do texto sagrado sobre os detalhes de sua profecia nos convida a meditar sobre a essência de sua mensagem. Era uma voz de advertência e esperança. A vida de Enoque é um lembrete vívido de que a verdadeira riqueza não está nas grandes conquistas, mas na profundidade do nosso relacionamento com o Criador. Seu silêncio é uma lição. Não precisamos de uma biografia extensa para deixar um legado eterno. A fé e a obediência bastam. A cada dia, somos convidados a andar com Deus. Não é um esforço sobre-humano, mas uma entrega diária, um coração que busca a sua presença em cada passo. Os silêncios da palavra não são lacunas a serem preenchidas por especulações, mas espaços sagrados que nos convidam à contemplação. Eles nos forçam a ir além da leitura superficial, a escutar com o coração, a mergulhar nas profundezas de um texto que é vivo e eficaz. O silêncio de Enoque sobre sua morte nos fala mais alto sobre a vida eterna do que qualquer tratado teológico. Ele nos mostra que a comunhão com Deus é tão transformadora que pode literalmente mudar o nosso destino. E essa é a beleza dos silêncios da palavra. Eles não escondem, mas revelam. Não omitem, mas apontam para verdades mais profundas. A história de Enoque é um convite. Um convite para avaliarmos nossa própria caminhada. Estamos andando com Deus ou apenas por Ele? Estamos buscando essa intimidade diária que agrada ao Pai? Essa fé que transcende a lógica e se apega à promessa? Enoque foi um homem de fé, uma ponte entre o mundo antediluviano e as promessas que viriam. Seu silêncio fala de esperança, uma esperança de que, para aqueles que andam com Deus, a morte não é o fim, mas uma transição para uma comunhão ainda mais plena. Ele nos lembra que a nossa jornada neste mundo é apenas uma preparação para a eternidade. O mistério de Enoque não precisa ser desvendado com especulações. Ele se revela na contemplação de sua fé e da soberania de Deus. Em um mundo barulhento, a história de Enoque é um sussurro que nos convida ao silêncio. Um silêncio que nos permite ouvir a voz de Deus mais claramente. É nesse silêncio que a palavra se aprofunda em nós, transformando não apenas nossa mente, mas nosso espírito. Que a história de Enoque, o homem que andou com Deus e desapareceu,
seja um farol para a sua própria jornada de fé, que ela o inspire a buscar uma comunhão tão profunda com o Criador que seu próprio caminhar se torne um testemunho vivo. Um testemunho de fé, de obediência e da incrível graça de um Deus que se relaciona conosco em um nível que vai além da nossa compreensão. O silêncio sobre a morte de Enoque nos convida a viver uma vida que, mesmo em meio ao ruído do mundo, ressoa com a melodia da eternidade. Ele nos ensina que o que verdadeiramente importa não é o quanto vivemos, mas como vivemos e com quem vivemos. Porque para aqueles que andam com Deus, o fim não é o fim, mas o começo de uma nova e gloriosa fase. E assim, Enoque se torna um eco da maior promessa de todas, a vida eterna para todos que creem. O silêncio de sua partida é, na verdade, um hino de esperança. Um hino que nos lembra que Deus tem um plano para cada um de nós. E que nossa parte é simplesmente andar com Ele. Que os silêncios da palavra continuem a revelar seus mistérios para você. E que sua escuta seja transformada a cada novo episódio. Porque a Bíblia não é apenas um livro para ser lido, mas um tesouro a ser contemplado. E nos silêncios, a verdadeira revelação se encontra.